como é que surgiu a ideia de vender e como foi esse processo de porque precisa desapegar? Sim. Como foi essa jornada para ti? Foi uma das maiores escolas da minha vida. Porque sabe o lance de paixão? Sempre quando tu mexe com paixão, é um troço que machuca, ponto. Mas através da Forge eu aprendi a não me apegar em CNPJ. Desde então me apego a pessoas, né? O tempo vai passando, os ciclos vão mudando e não tem problema nenhum. Então eu tinha sócios, né? E cada um dos sócios foi tendo momentos diferentes, entendeu? E chegou um momento que eu falei para os meus sócios também, tinha conversado com eles que eu estava em outro momento, né? Eu precisava de outras coisas na minha vida. Passei por alguns cenários de saúde, né? De saúde mesmo, porque eu passei por uma época muito legal na Forte que eu fiquei 10 anos, literalmente 10 anos dentro do avião, né? Então indo para cima, para baixo, isso também te causa um desgaste muito grande. Então a gente chegou a uma conclusão, que nós íamos ou vender ou licenciar a marca, né? E no início eu fiquei um pouco assim, porque quando a marca foi licenciada para um grupo, eu fui dispensado. Simples assim, fui dispensado. No início ficava um pouco constrangido e falar, mas essa é a verdade. Pronto, nunca tinha falado isso no podcast e agora falei, Lucas Brother. Então foi licenciado por um grupo e eu mais ou menos recebi um feedback que eu era um problema ali dentro e tudo certo. Ver como é as coisas, né? Cara que fundou, que trouxe a identidade, passa a ser visto como um problema. Tá, pronto, ó, então tá falado, se vocês podem usar o nome, fui desperdiçado, que é mais bonito, fui mandado embora da Force, mas o celular deu lá super bem, meus sócios me deixaram super bem, então, mas fui dispensado na época, até porque, enfim. É complicado fazer esse posicionamento que o novo dono ali fez, porque o licenciador, né? Porque você tá tirando a identidade da marca. Mas tu sabe o seguinte, Thiago, por isso que eu sempre tenho aquele negócio da nossa régua, né? Talvez eles tinham planos e tá tudo bem. Então eu passei sim pelo meu luto. Sempre tem o luto, né? Uhum. Passei pelo meu luto, caí no chão, como me ensinava meu pai, que a vida ia me derrubar e eu precisava me levantar. Ah, tá, beleza. Teve o chororô, fiquei triste, só que o seguinte. Eu falei, tá, beleza. Cara, abri a Halco. Hoje eu tô realmente. A Halco, ela veio antes da Halbert. Não, a Halbert, eu já tinha ela quando tinha Fords ainda, né? Ela já tava lá, ela tá no meio do caminho. Ah, tá. E daí, tá, fui mandado embora, e daí também juntou um pouco sabe, quando tu mexe com o sentimento é muito difícil, e existe o quê? Existe pontos de... esse tipo de separação é um troço meio dolorido para todos os lados, porque ele fica mago. Não é raiva, mas fica mágoa, sabe? Por exemplo, às vezes eu tô com o Lucas e não é questão de quem tá certo e quem tá errado. Nós temos pontos de vista diferentes e tá tudo bem. E foi o que a gente passou lá na Force, né? Então, eu fui dispensado e... Só que assim, ó, aí eu queria me provar. Essa também é uma verdade. Tu me perguntou ali fora, né? A Halco veio... Eu também queria me provar, sabe por quê? Porque é o seguinte, primeira vez, às vezes as pessoas acham que é sorte, ou porque o fulano te ajudou, o ciclano que fez. Agora era eu por eu. A Halco era só eu, né? Não tinha estilista, até eu mesmo. Tá comentando aí, ó, minha camiseta. Então eu me senti, eu me senti mais ou menos que foi o seguinte, que a Ford, como na minha vida de empresário, ela foi minha graduação, pós-graduação e doutorado. Hoje sim, eu sou um cara que eu sei lidar muito bem com pressão, muito bem. Assim, ó, cara, tu pode botar uma bomba na minha casa que eu vou ir jantar com a minha mulher com a cabeça tranquila. E eu me senti preparado para isso, simples assim. Fui lá, me senti preparado, fiz a Halco, me dei bem, graças a Deus e também eu digo graças a mim, tá? Já tinha um know-how bem bacana. Então hoje eu tô com duas empresas muito bem encaminhadas, que é a Halbert e a Halco, e tudo isso veio da Force. De tudo que eu aprendi lá dentro, as pessoas que passaram por lá, os meus sócios que foram também muito importantes para mim, só que nossos tempos acabaram se indo cada um para o lado, né? E daí eu poderia ter, assim, ó, cara, tá aqui, eu tinha duas opções na época.
né? Todas as pessoas passam por isso no mundo. Eu ia estar aqui sentado, me lamentando para vocês, pô, fui mandado embora, que sacanagem, né? Que tu falou fundador da marca, mas não pensei nisso. Mas é o seguinte, tá? Então, Não, eu nem olhei por ti, eu olhei posicionamento de negócio. Se eu estivesse comprando, eu ia exigir que você ficasse, ou não? ou a segunda opção era o quê? A segunda opção que veio na minha cabeça, eu fiquei triste por essa paixão. Por essa paixão, esse é um fato. A Ford foi a primeira paixão da minha vida, sabe? Tipo a primeira menina que tu amou. Mas quando eu saí de lá e me levantei assim, né? Cara, esse negócio aqui me deixou preparado. E eu me senti assim, com uma certeza que eu sabia o que eu estava fazendo. Muda a cabeça de empresário, de empreendedor, depois de passar por esse movimento? Nossa, tem uma coisa que é a maior verdade, que eu precisei escutar umas coisinhas motivacional quando eu tava meio bad. Todo mundo, né? E uma das coisas que é uma verdade, assim, ó, cara, eu não sei quem que falou, depois vocês pesquisem no Google, tá? Que eu não sou bom no guardar nome. Um homem que não foi moldado pela dor é só um menino, né? Por isso que eu te falei, cara, tu pode botar uma dinamite lá na minha casa que eu vou sentar com a minha mulher e eu vou pensar como é que eu vou resolver da melhor. Porque assim, ó, eu já venho de muitos anos que a minha vida é só pressão. E eu escolhi isso. Eu escolhi essa cruz, porque a partir do momento que tu escolheu ser empresário, as pessoas romantizam ser empresário que nem um casamento. Né? Quando nós era jovem lá, nossa, as meninas falando é o príncipe encantado e nós sonhando com a princesa, isso não existe. Assim como as pessoas que querem ser empresários, elas sonham com aquele negócio, um carro bonito, uma cobertura em Balneário Camboriú, viagem, não é. A minha função é lidar com pressão, cara. Eu sou pago para resolver problema. Então, o problema para mim ele não é problema, ele é meu dia a dia. Eu coloquei dessa maneira. Então, as coisas ficaram um pouco mais fáceis, né, para mim. Então, é isso. E Eu acho que fala um pouco pra nós agora da Halco. Bem, a Halco, então, trabalho só com básico, né? A gente trabalha com pima, coisa e tal. E eu não fiz coleção, porque conforme... não é mais o foco na música agora. Não, inclusive por uma questão de respeito, né, pela Ford, óbvio, não vou chegar concorrendo assim. A Halco foi assim, eu comecei a ver os grandes empresários que eu conheci, eu vi que eles estavam trabalhando menos e ganhando mais, então eu precisava fazer, eu queria ver como é que funcionava esse negócio. A Ford, nós lançávamos uma coleção, era lá 350, 400 peças, sabe, aquelas malas gigantes, atendimento. Então a estratégia da Halco foi basicamente o seguinte, só trabalho com básico, eu brinco para os meus lojistas que eu sou entregador de gelo, falo para eles, ó, pega as marcas grandona aí, e eu sou só básicozinho. Uma grande parte dos meus pedidos são por telefone. Trabalho dentro de boutique, porque a minha estratégia eu tenho lá então algodão primo, algodão peruano, que a gente importa e tudo mais. A minha estratégia é entregar um bom produto com preço mais baixo e a minha estrutura é minúscula. Então, basicamente isso, essa foi a estratégia da Halco. Vim com uma carteira gigantesca da Force, né? Porque eu era cara realmente na frente dos clientes que viajava o Brasil inteiro, então eu criei muito relacionamento. Então eles só vieram junto com a Halco, né? Hoje eu tenho aquela vida mais ou menos o seguinte, a Halbert, digamos ali que ela pega 25% do meu tempo útil de trabalho, a Halco é o restante, mas eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. É que também estava comentando com vocês aqui nos bastidores, hoje eu consegui, eu tô com 35 anos, então eu acho que eu consegui até de uma maneira um pouco rápida, eu consigo trabalhar de bermuda, chinelo e com o meu cachorro, né, dentro dessa estrutura que eu fiz. E dos aprendizados que eu trouxe, que eu falei também para vocês, né, eu fiz uma brincadeirinha ali com a Halcon, que é Made in Fire, né, tanto que o A é o foguinho aqui pegando fogo, justamente dessa trajetória de vida que eu aprendi que essas pressões tudo isso que a vida nos traz, não é para machucar a gente, não é para a gente se vitimizar, mas sim para a gente poder crescer. Então, toda essa parte ali, até da Force, que teve ali, o final foi meio estranho, digamos assim, né? Tudo que eu passei, até de dificuldades, quando eu vim para cá, quando eu vim para Florianópolis, eu comecei vendendo livro, né? Eu vendia livro no shopping, né? Depois fui vender carro, então eu comecei de baixo mesmo, né? Então, isso me transformou de quem eu sou hoje. Então, por isso que também é escrito Made in Fire, né? Como eu expliquei anteriormente, que é feito no fogo. Ô, Charles, aquela pergunta que quase clichê. Se hoje você encontrasse o Charles lá começando a Force, o que você diria?
que você ia dar de dica? Ó, vai por aqui, faz isso, não faz isso que vai dar errado. Quais seriam os direcionamentos que tu daria para tentar fazer a vida do Charles lá atrás ser mais assertiva, ter resultado mais rápido? Olha, da minha trajetória, eu vou dizer uma coisa, eu não matei ninguém, não dei Não mate ninguém. Não, ó, Não, mas... não dei golpe em ninguém, sabe? Eu nunca prejudiquei uma pessoa assim de uma maneira. Lógico que eu tive milhares de erros, só que eu não mudaria. Por quê? Porque os erros que eu tive, que eu cometi, me moldaram para ser o que eu sou hoje. Então eu tenho muito medo desse negócio de mudar o passado. E eu estou satisfeito com quem eu sou hoje, né? O que eu levo sempre na minha cabeça, só que eu já tenho isso há muitos anos atrás, hoje sim, cara, com 35 eu sou o cara que eu sonhava ser com 18, ponto. A frase que eu levo para mim é sempre, pro persistente nenhum caminho é impossível. Porque eu realmente, gente, eu nunca me destaquei em nada. É verdade, eu nunca me destaquei em nada, eu nunca fui o cara legal do colégio, nunca joguei bem futebol, eu nunca fui bom em nada, mas eu fui persistente. E foi a minha persistência também que me trouxe até aqui, entendeu? Então, normalmente os caras falam, tem uma coisa assim que eu sou completamente contra. Ah, nasceu com o dom. Ninguém nasce com o dom. Se vocês acreditam nisso, beleza. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito, por exemplo, o seguinte. Ah, o Chopin. Eu gosto de escutar Chopin lá. Ah, o cara toca pra caramba. Quantas horas aquele cara ficou atrás daquele piano? Só que ele tem prazer em fazer aquilo. Eu tenho prazer em vender. Lembra que eu te falei? Nossa, eu deito, eu fico sonhando. Eu não nasci com o dom de venda. É que eu respiro isso 24 horas por dia. Entendeu? Então, é isso. Independente se tu te destacar em alguma coisa mais do que eu realmente acredito que se eu me focar muito com vontade de fazer isso acontecer também, eu também vou conseguir fazer.